isso aí, meus queridos. Bom dia, graças a Deus. Fechar aqui um pouco, tá meio... Dia 15 de novembro, feriado nacional, sexta-feira, estamos começando mais um dia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa manhã eu trouxe algo bem interessante para nós. Eu quero falar sobre a lei do plantar e do colher. E o texto que eu quero ler está aqui em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, em tuas mãos eu coloco a minha vida e a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco todos como criatura nas mãos do Criador. Seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, contenda, inveja, de amargura, e que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja habitando em nós, nos fortalecendo, nos alicerçando, nos direcionando, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A lei do plantar e do colher. Tem uma história que eu gosto sempre de contar de vez em quando, que é sobre a nora que queria matar a sogra. E certa vez ela procurou um sábio. E o sábio falou para ela assim: olha, eu vou passar... Ela queria um veneno para matar a sogra. Aí procurou um sábio, o sábio falou: olha, eu vou te dar isso aqui, só que a dose tem que ser aos poucos. E em 90 dias aproximadamente vai acontecer. Mas eu quero que você, enquanto você estiver dando esse veneno, 90 dias, você trate a sua sogra com muita educação, com muito carinho, com muito amor. E o sábio deu aquele veneno para Nora. E ela chegou em casa, começou a tratar naqueles dias a sogra com muito carinho e diariamente ela dava uma dosezinha. Só que antes da metade do prazo, ela percebeu que quão amável era a sogra dela. E ela não queria mais matar a sogra. Então ela procurou o sábio de volta, para saber o que poderia fazer para não matar mais a sogra. E o sábio sentou com ela e falou: bom, aquilo que eu te dei não era um veneno. Na realidade, era um líquido normal que você ia dar para ela. E eu só pedi para você tratá-la com carinho. A nora dizia que a sogra não valia nada. Tratava ela muito mal, aquela coisa toda. Na realidade, quem tratava mal era ela que tratava a sogra mal. E a partir do momento que ela mudou o tratamento, ela passou a observar que a sogra tinha qualidades excelentes. E ela não queria mais matar a sogra. Então o problema estava nela, naquilo que ela plantava, e não na sogra, né? Então, essa lei do plantar e do colher, ela opera positiva e negativamente. Como assim, pastor? Se plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Por exemplo, uma pessoa que quer levar sempre vantagem sobre as outras. Vai chegar um momento que ela vai perder aqueles amigos, ela vai perder aquelas pessoas, porque ela está querendo sempre levar vantagem. Então nós estamos plantando o tempo todo. Tudo que nós fazemos são sementes. Palavras, pensamentos, dinheiro, atitude. Então iremos colher de acordo com o que plantamos. Mas tudo começa numa semente.
Então você recebe na proporção que você planta. Paulo ali na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, parte B, diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Ou seja, quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você planta amor, mais você vai colher amor. Quanto mais você planta confiança, mais confiança você vai recolher. Quanto mais você planta amizade, mais amizade você vai recolher. Vai colher, né? Então, se um agricultor planta uma semente, ele terá uma árvore. Mas se plantar milhares de sementes, ele terá milhares de árvores, consequentemente, uma colheita abundante. Então, vamos entender, de acordo com o texto que nós lemos aqui, Gálatas, ali 6, versículo 7 e 8, como funciona a lei do plantar e do colher. Né? Então, observe que eu e você podemos escolher o que plantamos. Nós podemos escolher o que vamos plantar, o que vamos semear. Agora, só existem, né, 3 formas para nós trabalharmos isso aí. Primeiro, semear para o mal. No versículo 8 aqui, de acordo com o que nós lemos, diz assim: porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia da carne vai colher corrupção. Então nós temos aqui atitudes de derrotas, negativismo, indiferença, são sementes para o mal. Não é? Então, semeando palavras negativas, por exemplo, na mente dos seus filhos, cônjuge. Lembre-se que uma criança, por exemplo, ela é uma tela em branco. Então se você começar a deixar as coisas mais crescerem na criança, vai ter consequências sérias para o resto da vida. E somos nós que fazemos a pintura na mente dos nossos filhos, na vida dos nossos filhos. Já tem esposa, que já é uma tela pintada. Você é responsável por apagar algumas coisas que lá estão e escrever outras. Por exemplo, eu tinha algumas coisas na minha vida que depois que eu casei com a Rosana foram apagadas, ela me ajudou a apagar. E vice-versa. E outras coisas foram semeadas. Eu na vida dela e ela na minha vida. Coisas boas. Então existe essa semeadura também na família. O pai semeia na vida dos filhos, o esposo na vida da esposa, a esposa na vida do esposo, e assim vai. Amizades, amigos semeiam na vida dos amigos, e assim vai. Então muitas pessoas, quando a gente fala em lar, por exemplo, sonham em ter um lar feliz. Mas todo o tempo estão semeando amargura, ressentimento, ofensas, etc. Em vez de semear carinho, amor, fidelidade, união. Então, são semeaduras que nós precisamos investir. Assim também na amizade. Amizades se acabam quando um dos dois ali, eles começam a semear a infidelidade, ações traiçoeiras, né? Enfim, desconfiança. A amizade se acaba no meio da desconfiança. Essa é a realidade. Assim também como qualquer relacionamento, quando existe um investimento na desconfiança. Ok? Então muitas pessoas sonham em ter um lar feliz, mas o tempo todo estão vivendo, semeando amargura, ressentimento, ofensa, etc. Então essas pessoas estão semeando o fracasso e a derrota para as suas vidas. Então nós temos que ter muito cuidado para não aceitarmos essa semente da derrota e do fracasso. Por quê? Porque isso aqui vai levar eles para a iniquidade e a semente do mal. Então, quando a Bíblia fala aqui no versículo 8, porque o que semeia na carne se fará corrupção, nós temos que ter cuidado para não semearmos coisas ruins na nossa vida. E, ao mesmo tempo, na vida das outras pessoas.
Nós temos que ter esse cuidado. Já na parte B do versículo 8, que diz assim, ó, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Né? O que semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Isso também entra no nosso lar, semeando o nosso lar. Então, quando plantamos atitude de compreensão, amor, perdão, bondade, fidelidade, gratidão, Deus é quem se responsabiliza em dar a colheita. E para você plantar algo no seu cônjuge, você pode, muitas das vezes parece difícil, mas não é. Né? Porque é só você olhar para a recompensa. Um lar feliz é como se você estivesse no céu. Sabe? Eu, por exemplo, esses últimos dias, minha esposa acorda muito cedo, né? Ela é professora e eu acordo junto com ela. Eu não fio, acordo junto com ela, estamos juntos. Às vezes ela acorda até muito cedo. Fazer um café às 5 da manhã, eu acordo junto com ela. Mesmo com sono, eu acordo junto com ela. Porque eu estou semeando. Eu ainda brinco com ela, né? E aí, já fez o café? Ela já fiz o café. Hoje, por exemplo, ela acordou bem cedo. 5 da manhã ela já estava fazendo aquele pão caseiro, aquela coisa toda, e eu levantei. Estou ali, junto com ela. Então isso é você semear. É estar junto, plantando coisas boas, né? Como também tem a semeadura no ministério, no chamado. Às vezes Deus te desperta para alguma coisa, mas você não está semeando. Como é que eu vou semear no meu chamado pastoral, no meu ministério? Jejum, oração, tempo para a leitura da Bíblia, a obediência irrestrita a Deus. Então isso são sementes que podemos plantar em nosso ministério, por exemplo. Quando não se planta, não recebe unção, não recebe dons espirituais, não recebe a revelação da palavra de Deus para você. Então existe essa semeadura. E também tem a semeadura, ou semeando para a vida material. A Bíblia nos diz que Deus quer que sejamos prósperos. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E quando nós semeamos para a nossa prosperidade, quando nós somos fiéis a Deus, fiéis com as nossas fazendas, não gastamos de qualquer jeito com coisas que não justificam o gasto, por exemplo, com supérfluo, ou coisas que alimentam mais a carne do que qualquer outra coisa, com vaidade, e tantas coisas assim. Então, algumas pessoas, por exemplo, não prosperam na vida material porque não se colocam na dependência de Deus. Deus é o dono de tudo. Eu quero, por exemplo, eu quero ter um bom emprego, mas não quer estudar, não quer se capacitar, não quer se preparar para as portas que Deus vai abrir. Deus abre a porta de acordo com a sua capacidade. Deus abre a porta de acordo com a tua condição, de você passar por ela ou não. Eu quero ser médico, foi para a faculdade fazer medicina? Eu quero ter um salário de engenheiro, mas você é engenheiro? Então você tem que semear também na tua vida material. Você tem que semear, tem o teu investimento material também, para Deus dar de acordo, porque Deus é justo. Deus é justo, tá bom? Então algumas pessoas não se prosperam na vida material porque não se colocam na dependência de Deus. E outras porque desperdiçam tudo que recebem de Deus. Gastam desnecessariamente, não são capazes de administrar sua vida financeira. Qual a melhor maneira de administrar nossa vida financeira? Com a ajuda de Deus, com discernimento vindo diretamente de Deus. Muitos acumulam dívidas desnecessárias, né? Então, a lei do plantar e do colher, ela envolve diretamente o reino espiritual, a vida espiritual, porque ali existe a luta do bem contra o mal. E você é aquele que vai escolher. Então, na lei do plantar e do colher, tem aquela aplicação. Você tem sido grato a Deus? Você tem sido fiel a Deus? Agradecido por tudo que tem recebido? Então, tem coisas que você precisa tomar decisões. E toda decisão traz consequências. E não é diferente na lei do plantar e do colher. Deus, ele permite que você planta e ele é justo
porque ele só vai permitir você colher daquilo que você plantou. Por isso que ele é justo. Plantei melancia, vou colher maçã? Não, vou colher melancia. Tá bom? Então existe uma terceira escolha também na lei do plantar e do colher. A semeadura é semear dois tipos de semente. Então, em Deuteronômio 22, eu acho que é Deuteronômio 22, versículo 9. Deixa eu ver aqui. Diz assim: não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semearás e a novidade da vinha. Não semearás a tua vinha com dois tipos de semente. Muitos plantam a boa e a má semente ao mesmo tempo. A má semente pode destruir a boa e frustrar todo o nosso trabalho de ter realizado uma boa plantação. Então, conforme essa palavra que nós lemos, não podemos amar e odiar, abençoar e amaldiçoar, dizimar, entregar o dízimo a Deus e falar sobre miséria. Então, a má semente pode destruir a colheita. Então, é necessário semearmos sempre a boa semente. Mas, independente da nossa escolha, a lei do plantar e do colher nos diz que haverá o tempo certo da colheita. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Isso nos ensina o quê? É que você não colhe antes de plantar. Se você está colhendo hoje, é porque já foi plantado lá atrás. Alguém plantou lá atrás e você está colhendo. Ou você plantou lá atrás e está colhendo hoje. O agricultor que quer uma colheita, primeiro planta a semente na terra. A colheita vem depois. Pode até demorar algum tempo, mas certamente virá e isso se não arrancarmos. Tem pessoas que querem colher antes do tempo e não dá certo. A colheita vem no tempo certo. É só nós observarmos as espigas de milho. Se tirarmos na época, antes da colheita, do tempo certo, ela não vinga, ela não vem boa. Então a colheita vem depois. Muitas pessoas querem colher imediatamente, mas o texto diz que há um tempo para todas as coisas. Seria engraçado ver que alguém plantou uma semente de abacate num dia e no outro dia quisesse comer o abacate que plantou. Então, essa pessoa, ao não ver os abacates, pode se irritar e arrancar a semente da terra, porque não é no tempo, é no tempo da semente. A semente ela vai para o solo irrigado ali umedece a casca, semente brota, ela vai se transformar num caule, o caule sai de dentro da semente, vem transformando-se as folhas e vai crescendo. Então, nós podemos usar aqui, aplicar que nós, muitas vezes, agimos assim. Queremos colher no dia seguinte aquilo que nós plantamos e muitas das vezes ficamos irritados e destruímos a semente. Por isso que vem o amadurecimento. O amadurecimento serve para você identificar o plantar, a janela de tempo e o colher. Plantei, janela de tempo e vou colher. Nós precisamos respeitar o tempo, o kairos, o tempo de Deus, para a colheita. O cronos, o tempo do homem, o cronômetro, ele traz muitas deficiências. Muitas deficiências. Né? Então nós podemos concluir que plante no bom solo. De acordo com Mateus capítulo 1, Marcos 4, versículo 1 ao 21. Ali na parábola do semeador. Plante num bom solo. Entre semear e colher, haverá muitas coisas que poderão destruir a colheita. Cuide do solo onde sua semente está plantada. Se você plantou na família,
cuide da sua família, porque os frutos chegarão. E se você plantou individualmente no cônjuge, cuide do seu cônjuge, porque a colheita boa vai chegar. Você plantou na sua vida, cuide da tua vida, porque a colheita vai chegar. Persevere plantando coisas boas, mesmo nos momentos mais difíceis. Não desista. O salmista, ali no Salmo 126, versículo 6, ele diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 diz: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém? Então, que Deus te abençoe e lembre-se, é plantando que você colhe. Mas é plantando coisas boas que você colhe coisas boas. É plantando no reino de Deus que você recebe diretamente do reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero, um feriado abençoado, final de semana abençoado, em nome de Jesus.